aqui. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor está lá no livro de Atos, capítulo 16. O Senhor Espírito Santo quer falar sobre oração. Atos, capítulo 16, versículo 13. No Shabá, saíamos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. Amém? Amém. Aqui o apóstolo Paulo estava procurando um lugar para a oração. Era o sábado, eles estavam ali reunidos falando das coisas do Senhor. Eu vou falar alto, eu gosto de falar alto, não vou usar o microfone, bem? E o apóstolo Paulo estava procurando um lugar para orar. E ele encontrou mulheres ali, como na maioria nós somos mulheres que estamos aqui. Tem 2 irmãos, mas a maioria são mulheres. E aqui eles procuraram um lugar para a oração. E eles estavam procurando um lugar para a oração, porque aonde há oração, há o poder do Espírito Santo. Aonde há oração, a palavra do Senhor, ela tem poder para ser trabalhada, para ser operada. Aonde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. E esses homens de Deus procuravam um lugar para orar, para buscar intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Como o Senhor falou aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aqui a palavra está dizendo, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós clamarmos e buscarmos a presença do Espírito Santo, Ele irá se manifestar. E muitas vezes nós começamos a orar e aí há uma manifestação do Espírito. Eu não vou pregar. Eles começam a orar, eles começam a buscar a presença do Espírito Santo. Uma mulher ouve a mensagem chamada Lídia e ela convida esses homens para ir à sua casa e ela vai dizer: se vocês julgam que a minha casa é um lugar de santidade, a minha casa é um lugar que vocês podem entrar para que eu possa receber vocês, entrem na minha casa. E ali eles se reuniram, foram para a casa daquela mulher e começou o trabalho de oração. Logo abaixo, em alguns versículos vai dizer que enquanto Paulo está pregando, enquanto ele vai falando, uma mulher com um espírito estranho, uma mulher com um espírito de adivinhação, ela se levanta e começa a provocar o apóstolo Paulo. Quando nós oramos, o que está oculto não fica. É verdade. Quando nós clamamos e invocamos a presença do Espírito Santo, aquilo que está oculto se manifesta. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para essa igreja. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E muitas vezes nós estamos sem abrir nossa boca e clamar e chamar a presença do Espírito Santo. E por isso aquilo que parece que é, mas não é, fica no nosso meio. Mas quando nós clamamos, nós oramos, aquilo que é mal, aquilo que é demoníaco sai do nosso meio. Aquela mulher começa a perseguir o apóstolo Paulo e os homens de Deus e falar: ali vai um homem de Deus. Parecia ser bom o que ela estava dizendo, mas ela era uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Até usa a palavra de Deus, até fala que são homens e mulheres de Deus, mas quando a presença do Espírito Santo se manifesta, aquilo que não é, tem que bater em retirada. Aleluia. Quando o Senhor vai abrir a boca para falar aquilo que não é do Espírito Santo, tem que bater em retirada. Nós precisamos entender que nós temos que ter uma vida de oração. Aleluia. Se eu e você não tivermos vida de oração, nós não vamos ter a presença de Deus. Se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, o adversário se manifesta, ele faz arruaça na nossa casa. Ele fica oculto. Ninguém sabe que ele está lá porque nós não estamos orando. Ninguém sabe que ele está oculto porque não há oração.
compartilhei coisas grandes e firmes Aleluia. que você não sabe. Você não sabe, mas se você orar vai se manifestar. Glória a Jesus. Você não Aleluia. sabe, mas se você buscar a presença do Espírito Santo, Ele vai te mostrar. Aleluia. Você não sabe, mas se você clamar, Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Desse jeito. E você começará a ter visão, discernimento e revelação da parte de Deus. Glória a O Jesus. apóstolo Aleluia. Paulo começa a sua viagem missionária porque eles estavam reunidos em oração. E o Espírito Santo incomoda os homens de Deus e vai dizer: aparta Paulo e Barnabé para mim, para uma obra que eu tenho separado para eles. Aleluia. Eles estavam jejuando, eles estavam orando, eles estavam se consagrando e a presença do Espírito Santo se manifestou. Como é que nós iremos saber o que o Espírito Santo tem preparado para mim e para você se você não ora? Como é que nós iremos saber o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida se nós não temos uma vida de intercessão, uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de jejum, se nós não temos uma vida de obediência à palavra e à presença do Espírito Santo? Clame a mim e responder-te-ei. Clame na sua casa, Ele vai te responder. Clame no seu trabalho, você vai começar a ter visões. Clame não só na congregação, venha para a congregação já com uma vida cheia de oração. Aleluia. Nós precisamos carregar as manifestações do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Porque irá testificar, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. João Batista estava no ventre de sua mãe e ela recebe a visita de Maria. Maria vai visitar a sua prima e quando ela saúda a sua prima, o bebezinho salta, que estava no ventre de Isabel. João Batista está cheio do Espírito Santo por ouvir a saudação. Aleluia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nós falamos a alguém que está cheio do Espírito Santo, comprais o nosso espírito. É verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Não Aleluia. comprais quem não está cheio do Espírito Santo. Não comprais quem não comporta o mesmo Espírito. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, ao falarmos, nos regozijamos com quem está cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Nós precisamos discernir de quem está cheio, quem está falando comigo. Eu vou aceitar ouvir tais e tais conselhos de tal pessoa, ou eu vou fechar o meu coração para não ouvir? Lídia abriu o coração para o apóstolo Paulo, porque Paulo estava cheio do Espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Ela discerniu que era a voz de Deus e ela abriu o coração, começou a ouvir a pregação, foi batizada, sua casa foi batizada. Aleluia. E ela convidou este homem para entrar na sua casa. Glória a Jesus. Quem você chama para entrar na sua casa? Meu Deus, Quem aleluia. nós convidamos para entrar na nossa família? Quem nós convidamos para estar conosco? E quais são os conselhos que nós estamos ouvindo? Lídia convida um homem que está cheio do Espírito Santo. Lídia convida pessoas que são cheias de Deus. E muitas vezes nós cristãos estamos desapercebidos chamando qualquer pessoa para entrar na nossa casa. Qualquer pessoa para caminhar com a gente. Qualquer pessoa para falar com a gente, nós ao invés de abrirmos o coração para a voz do Espírito Santo, abrimos o coração para ouvir qualquer voz, menos a voz de Deus. E quando Deus fala com a gente, não entendemos que é o Senhor que está falando com a gente. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei, ou seja, fala comigo, conversa comigo, eu sou teu amigo Espírito Santo. Clame para mim, quem vai te responder sou eu. Eu quero te responder, eu quero te revelar a minha vontade, eu quero te mostrar os meus propósitos, eu quero te dar visões, sou eu que quero falar contigo. Clame a mim. Aleluia. E nós estamos clamando aos homens. Na maioria das vezes nós estamos tristes e ficamos procurando um amigo para falar com a gente, uma amiga. Procuramos até nosso marido, nossa esposa, atendo para tudo. Mas o Espírito Santo precisa ser a pessoa mais importante em nossas vidas. Aleluia. A pessoa que nós nos preocupamos em conversar, porque
porque nosso marido erra, os filhos erram, os pais erram, amigos erram, mas o Espírito Santo, ele é inerrante. Glória a ele Jesus. sempre terá conselhos de paz para o nosso coração e para a nossa vida. Aleluia. Ele vai te revelar coisas que você não vai ouvir muitas vezes conversando com homens, mas se você clamar, se você falar com ele, se você tiver relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, a boca do Senhor irá se abrir para falar contigo. Glória a Jesus, aleluia. Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, suas mãos não estão encolhidas. São os nossos corações, as nossas atitudes que fazem separação. Nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. É verdade. Nós precisamos entender que o Espírito do Senhor, ele sempre quer falar com a gente. Na maioria das vezes, nós que não estamos disponíveis quando ele quer falar com a gente. Quantas vezes Deus te incomodou? Levanta, vai orar, eu quero falar com você. Levanta, larga esse sono, eu quero falar com você. Para de lavar essa louça, larga essa comida, eu quero falar com você. Que a palavra diz que o Espírito, com gemidos inexprimíveis, ele roga ao Pai a nosso respeito. Quando não sabemos o que orar, não sabemos o que falar, não sabemos como pedir, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos Aleluia. inexprimíveis. Glória a Jesus, obrigado, Jesus. O Espírito Santo está falando contigo todo dia. Amém, Senhor. Toda hora, calabacele calamaçúria. Aleluia, Deus. Deixa ele falar com você, mulher. Rebiasse, ele canta, ele mantarabassúria. Eu tenho te chamado, rebai, que ele vai, assai, ele manto, cubia na passai. Eu tenho te convidado para falar contigo, rebai, Aleluia. assai, e narabanda, canalamassuia. Ele foi, que ele manto, cubia na passai, anai, ele vai, anai. Quem diz que não tem resposta para ti, ele vai, de que ele manto, cubia. Aleluia, Espírito Santo de Tenho Deus, te obrigado, Senhor. incomodado, rabanda, candala, mandala, massúria. Tenho te chamado tantas e tantas vezes. Eu quero falar contigo, se prostra. Eu quero falar contigo, clama. Eu quero falar contigo, busca a minha face. Rebiaca, lavassone, levanta, candalai. Não é que não tem resposta, é que está faltando clamor, rabai. Que levaço, inderemanto, cobianai. Eu quero te responder na oração. Levanta, canarai, assai. Eu quero entrar no teu problema na oração. Levantou, que lemana, assai. Eu arranco essa tristeza na oração. Aleluia. Essa fadiga, esse cansaço na oração. Levanta, narabassai. Levantou, cobianai. Tem resposta para a tua vida. Ele quer falar conosco, igreja. Ele vai assai. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa voltar a clamar. Você era uma pessoa de oração. Você não ora mais, não jejua mais, não bate mais na porta. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus, aleluia. Ele procura pessoas que estejam disponíveis para a sua obra, disponíveis para se relacionar com Ele, disponíveis para orar e se levantar. E quando Ele quiser usar, ser boca de Deus na terra, discernir o que serve e o que não serve, porque o Senhor não vai deixar enganado, não vai deixar envergonhados e enganados os seus filhos. Aleluia. Igreja, está chegando os últimos dias na terra, Jesus está voltando. Glória a Jesus, aleluia. O anticristo, tantas coisas estão acontecendo. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Os escolhidos precisam voltar a orar. Os escolhidos precisam voltar a bater na porta. Os escolhidos do Senhor precisam se revestir. Os dias são maus. Jesus está às portas. Ele está voltando. Glória a Jesus. Nós precisamos nos arrepender. Não é tempo de comer, beber, de festas. É tempo de vigiar e orar.
Aleluia. Jesus está voltando. Nós precisamos ficar alertas e vigilantes. Época de final de ano e nós que somos igreja estamos sem vigiar. Estamos igual ao mundo, comendo, bebendo, vestindo roupa nova, se alegrando com uma árvore de Natal e esquecendo que Cristo está às portas e tudo isso vai passar. E se Ele voltar, como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida de oração? Nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos entender que é muito mais que entrar por essas portas, sentar ali e esperar bênção do Senhor, bênçãos materiais. Chega desse tempo. A taça do Senhor daqui a pouco está se enchendo. Já cheira mal as narinas do Senhor, tudo que está acontecendo em nosso meio. Jesus está voltando, Ele vai vir para julgar os bons e os maus. Que nós possamos entender e aceitar que nós somos geração do arrebatamento. Não é tempo mais de fazer biquinho quando não fazem o que eu quero. É tempo de se humilhar e de se arrepender. Quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe, porque é casa rebelde. Esse aqui não é outro lugar, essa aqui é casa de oração. Aleluia. É lugar de orar, é lugar de se arrepender, é lugar de bater a porta, é lugar de se limpar. Glória a Jesus, aleluia. Antigamente não tinham teto as igrejas, não tinham ventiladores, não tinham ar-condicionados, mas o povo estava cheio do Espírito Santo. É verdade, glória a Jesus, aleluia. Ninguém se importava porque estava suado, ninguém se importava com nada, só queriam orar e buscar a presença do Espírito Santo. Glória a de Deus. Jesus, aleluia. Paulo estava aqui, não era uma igreja com ar-condicionado, ele estava na beira de um rio, anunciando a volta de Cristo, anunciando a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Evangelho não é conforto, o Evangelho é confronto. Glória a Evangelho Jesus, é aleluia. mudança de vida. Evangelho é transformação de caráter. Glória a Jesus, Evangelho aleluia. é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós estamos tão cheios de nós, tão cheios de vaidade, tão cheios de vaidade. E o Espírito Santo, Ele é poderoso, mas Ele é simples. Igreja, se arrependa. Igreja, volte ao primeiro amor. Igreja, volte ao primeiro amor. Igreja, volte a adorar a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Igreja, volte a se humilhar, independente da sua condição social, independente da sua circunstância, se Ele fez ou se Ele não fez, se o irmão gosta de você ou se ele não gosta de você. Volte a buscar a essência do Evangelho. Glória a Jesus, aleluia. Estejam prontos para que quando você clamar e você buscar a presença, a ouvir a resposta de Deus. Nós clamamos, mas Ele vai falar o que Ele quer e não aquilo que a gente quer ouvir. Meu Clame Deus, a mim, aleluia. e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama, mas não espere que a resposta dele esteja de acordo com aquilo que você gostaria de ouvir. Ele vai falar aquilo que Ele sabe, que Ele está vendo, Aleluia. e que é necessário para a nossa alma se arrepender, que é necessário para a nossa vida entrar no querer de Deus. Aleluia. Nós precisamos voltar a ter intimidade com Deus. Ter poder de Deus não é fazer barulho, ter poder de Deus é ter relacionamento com a sua palavra, com a sua presença. Glória a Jesus, Nós aleluia. precisamos voltar a ter união uns com os outros. Verdadeiramente olhar para minha irmã, que se ela saber que ela pode contar comigo, porque eu sou mulher de oração. Eu preciso contar com você porque você é uma mulher de oração. Nós precisamos ser uma unidade do corpo de Jesus Cristo. E a oração ela tira a divisão e ela traz a união. Nós precisamos voltar a nos reunir como aquelas mulheres estavam reunidas junto com Lídia. Elas estavam reunidas, estavam ouvindo a palavra de Deus e aceitaram a mensagem. O apóstolo Paulo continua pregando, e aquilo que parecia ser bom, Deus manifesta que é ruim.
E aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, nos versículos abaixo, ela é liberta, porque o apóstolo Paulo tinha um espírito de oração, porque ele tinha vida com Deus, porque se Paulo não orasse, aquela mulher que fazia adivinhação iria enganar o apóstolo Paulo. Nós não podemos ficar enganados. Se nós oramos, Ele revela coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer uma oração. Amado Espírito Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu Espírito. Obrigada por manifestar a verdade. Obrigada, Deus amado, querido, por lançar luz nas trevas. Obrigada, Pai, por iluminar os olhos do nosso entendimento. Continue quebrando cadeias, Pai. Continue levantando os Teus profetas. Enche, Pai, a Tua igreja com Teu Espírito Santo. Toma cada mulher que está neste altar, Pai. Toma as suas causas, Pai. As suas dores, ansiedades. Repreende a enfermidade, Pai. Repreende as dores. Repreende, Pai, as tristezas, angústias, Pai. Continua usando, Pai, cada uma dessas mulheres com seus dons. Continua usando, Pai, as Tuas filhas. Continue, Pai, levantando a Tua igreja. Continua, Pai, manifestando a Tua glória, Teu favor, Pai. É o que eu oro, te peço, agradeço e te peço, Espírito Santo. Repreende, Pai, toda inimizade do nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Aleluia.